tudo bem com você? O estresse e a ansiedade é um sintoma comum na atualidade. Muitas vezes o ambiente de trabalho contribui para gerar transtornos. Um deles é a síndrome de burnout. Esta síndrome de esgotamento profissional é um distúrbio psíquico descrito em 1974 por um médico americano chamado Freudenberger. Quem conversa com a gente sobre essa questão do estresse no ambiente de trabalho e essas formas, principalmente como evitar esse esgotamento físico, mental, esse peso nesse ambiente profissional, é Moacir Castellani, que é psicólogo e também coach. Moacir, seja bem-vindo. Tudo bom? Muito obrigado. Então, a gente já tem até síndrome para poder descrever essa vida profissional nossa da atualidade, né? Essa síndrome, então, do burnout, que parece até a questão do forno, né? Você já vai apertando, assim, de tanto que você vai sendo empurrado. Tá meio... Nosso ambiente de trabalho está meio nocivo, né? Sim, porque hoje em dia o mundo está mais complexo. Cada dia que se passa, a gente tem mais recursos para lidar com a realidade, mas ao mesmo tempo mais problemas, né? Hoje em dia tem doenças que já são controladas, mas ao mesmo tempo a ansiedade, a depressão é o mal do século. Então, quando a gente fala sobre trabalho e sobre estresse no trabalho, é bom lembrar que o estresse tem um lado positivo. Quando ele mobiliza a pessoa, de fato, a ela correr atrás, a ela tomar iniciativa, ser proativa. Agora, o estresse com o seu lado negativo é quando ele traz o desgaste, que tem a ver com a síndrome do burnout, quando a pessoa começa a, de fato, ficar preocupada, ansiosa, tem pessoas que começam a ter sintoma, pânico, a pessoa às vezes sente calafrio, tem pessoas que passam mal, náusea, e até que aquelas pessoas também que não têm sintoma físico, mas quando chegam em casa elas ficam demasiadamente preocupadas com aquele diálogo interno. Sonha, né? É tão comum você ouvir o profissional, sonha com o chefe cobrando o prazo daquele relatório. Acorda de madrugada, às vezes vai trabalhar. Sim. Então é importante lembrar que o ser humano, para ele conseguir uma alta performance no que ele faz, é importante ele associar o bom estresse, que é tentar romper os seus limites, mas com a devida recuperação. A pessoa precisa ter momentos onde que ela possa se recuperar, descansar, se dedicar a uma atividade, né, que traga um pouco mais de tranquilidade, serenidade, e muitas vezes é isso que falta no dia a dia dos profissionais. Mas você até talvez seja uma das primeiras dicas que a gente já pega no ar aí no que você está contando pra gente. Então, essa história, por exemplo, a pessoa, primeiro, uma coisa importante seria separar esse ambiente profissional, tentar um mecanismo para não levar esse peso desse trabalho, igual você citou, né, vai para casa, leva. Esse seria um primeiro passo? Tipo, ó, acabou trabalhei, já fui remunerado por isso, já entreguei meus resultados, agora acabou, agora eu vou viver o resto da minha vida. É um bom caminho? Esse é um bom primeiro passo, porque, né, muita gente quer continuar ali no serviço, no trabalho, para terminar as atividades. Mas eu costumo até brincar, é igual escritor, que se ele for muito exigente, ele nunca publica o livro. Sim. Porque ele vai ter sempre alguma coisa a mudar ou acrescentar. Então, se a pessoa ficar no trabalho, ela sempre terá mais alguma atividade. Então, ela procurar ser mais inteira, mas ao mesmo tempo ser mais eficaz. Então, quando a gente fala sobre eficaz, é lembrar que ser eficiente é fazer bem feito. Ser eficaz é fazer a coisa certa. Uhum. Então, às vezes a pessoa ela é muito eficiente, ela trabalha muito e consegue gerar relatórios, no final, muito bons. Mas, às vezes, ela faz isso manualmente. Ela não tem um sistema para ajudá-la. Ser eficaz seria se dedicar a talvez encontrar um recurso, um sistema, um programa de computador, alguma coisa que pudesse ajudá-la a fazer isso de uma forma muito mais ágil. Aprimorar para que ela possa ser mais produtiva. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a pessoa procurar encontrar uma forma de gerir melhor a sua energia. Hoje, o que a gente entende é que não basta gerir o tempo. O mais importante que gerir o tempo é gerir a energia. Mas explica isso melhor pra gente. Por exemplo... Essa questão do gerenciamento do tempo já é a figurinha carimbada nos nossos debates. A gente sempre quer ensinar como é que você cuida. Agora, e a energia? Um exemplo, eu tive uma cliente que ela acordava muito cedo para levar a filha na escola e ia para o trabalho.
almoçava e como ela tinha um ritmo, um biorritmo mais vespertino, ou seja, uma energia mais forte à noite, depois do almoço ela tinha muito sono, ela se sentia esgotada. Só que ela não aceitava a possibilidade de tirar um cochilo. Então a gente trabalhou essa possibilidade. Ela, inclusive, ela tinha uma sala onde que tinha um sofá e ela começou a experimentar tirar um cochilo de 20 minutos depois do almoço, que era a recuperação que ela precisava. Resultado, ela acordava após esses 20 minutos de cochilo com energia muito mais favorável, muito mais positiva, ou seja, o dia dela rendia, sendo que antes, quando ela não se permitia, ela passava a tarde se arrastando nas suas atividades. E se cobrando, né, também. Pelo próprio perfil, a gente já percebe que é um profissional que se cobra. Aí começa a não render e vai piorando, né? Porque você vai ficando mais exigente com você. Agora, me ocorreu outra coisa aí. Existe essa coisa mesmo da história das fases, dos melhores profissionais que se dão melhor, que produzem melhor na parte da manhã, produzem melhor na parte da tarde. A gente precisa entender esse reloginho da gente, como é que a gente funciona? Muito importante. Inclusive tem uma Universidade de Pernambuco que já fez um estudo muito completo sobre o biorritmo. Algumas pessoas, né, elas tendem a ser mais matutinas, ou seja, naturalmente já acordam muito cedo com energia muito forte. Outras não. São pessoas que elas não têm uma facilidade de acordar muito cedo, a energia ela não está fluindo, ela não flui muito de manhã, mas em contrapartida são pessoas que têm uma energia mais forte à noite. E saber gerenciar isso, né, costuma ser muito importante. Eu costumo me lembrar da história do meu pai. O meu pai, talvez a pessoa que eu conheço assim, que eu já vi que mais trabalha, né, perto do meu contexto. E eu me lembro quando eu era garoto que ele nunca saía para o trabalho antes de 8h30. Em compensação, muitas vezes ele chegava, era comum ele chegar mais tarde e às vezes eu acordar de madrugada e encontrá-lo no escritório trabalhando. Olha. Então eu achei interessante. Você tinha um exemplo de... Um exemplo, ele encontrou uma forma. Uma pessoa que chegava no trabalho 9h30 da manhã, só que ele produzia muito, porque ele estava focado de fato no seu ritmo. Então, tem algum sintoma? Se tem uma forma da gente tentar descobrir isso pra gente? Assim, a pessoa acabou de falar, poxa, tá de manhã, principalmente, agora você tá falando ali, tô entendendo, porque eu já tô aqui numa preguiça feia. Tem como, o que a gente pode descobrir se a gente é uma pessoa do dia, da noite, ou produz melhor à tarde? Responder a seguinte pergunta, né? Qual que é o horário que você acorda com mais naturalidade? Se uma pessoa responder, eu 6h30, 7 da manhã, eu já acordo com disposição, vou para a academia, significa que ela deve ser mais matutina. Se alguém já responder, eu costumo, se eu puder escolher, eu acordaria às 8h30, às 9, naturalmente, né? Que talvez então seja uma pessoa mais vespertina. E ao mesmo tempo o horário de dormir. O matutino, ele tem a necessidade de dormir mais cedo. Ele não dá conta de ficar acordado até mais tarde. O vespertino, não. Ele já fica acordado até meia-noite, 1 da manhã. E produzindo, às vezes, né? Às vezes com vontade de ler, escrevendo. Exatamente. Então, isso é um bom caminho. Entender esse nosso ritmo, o biorritmo do corpo, já pode trazer mais tranquilidade para esse ambiente de trabalho. Então, só recapitulando até aqui, a gente falou sobre a questão do estresse. O estresse, ele tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, que é do desafiar. O negativo a gente vai até dar mais umas dicas aí de como é que a gente controla. A questão da ansiedade também eu quero que a gente retome um pouco. Mas você falou sobre essa questão de administrar a energia. É isso que a gente estava falando nesses últimos minutos aqui, que é importante a pessoa administrar. Agora, e a ansiedade? Como é que a gente controla isso no ambiente, né, o trabalho? Você mesmo já nos explicou que estamos vivendo uns dias com cobranças de resultados mais próximos. Né? Sim. A ansiedade, ela é fruto do pensamento. O que é ansiedade, na verdade? É o excesso de atividade do pensamento, do mental. Então tem a ver com preocupação, com muitas expectativas, com o senso de dever. Então, algumas dicas. Primeiro, né, se a pessoa conseguir identificar quais são os problemas que ela tem para procurar resolvê-los. Tem muita gente que tem problemas, mas ela não se move na resolução de fato desses problemas. Ou seja, são pessoas que vivem com muitas pendências. Pendência gera ansiedade. Sim. Então, a agenda muito cheia de coisa para fazer. Quando tem já escrito, já é bom. Mas vamos dizer, a pessoa está com muita coisa para fazer. Isso por si mesmo já cria uma pressão. Sim.
Segundo, a pessoa procurar ser mais eficaz, ou seja, planejar melhor aquilo que ela precisa realizar. Por quê? Tem algumas pessoas que elas já saem tentando realizar as coisas, ou um projeto, né? Já começa a tocar para frente aquilo que ela tem que realizar. Mas às vezes, como ela não planejou, ela não parou para pensar, para alinhar, né, com as pessoas que vão participar, às vezes, daquele trabalho, muitas vezes acontecem imprevistos ou problemas ao longo do caminho, que esses problemas geram, né, um estresse ainda maior. Então a pessoa precisa procurar ser um pouco mais efetiva, até mesmo na vida pessoal. Eu costumo dizer que muitas vezes o casal ele precisa parar e conversar, entender melhor as expectativas mútuas, né, se está acontecendo algum tipo de problema. É até interessante, às vezes num casamento as pessoas não conversam e às vezes, né, meses depois, né, elas estão cheias de problemas e esses problemas elas trazem mais tensão, que geram desgaste e ao mesmo tempo, né, isso pode atrapalhar inclusive a vida profissional. Sim, que tá uma coisa ligada com a outra, né? Como se fosse um dominózinho ali, né? Isso. Uma coisa que não anda bem, pode, não deveria, mas pode desandar o tempo todo. Sim. E terceiro é de fato a questão da recuperação, né? Por exemplo, a gente pensa muito na figura do atleta, né? Hoje em dia, inclusive, tem um autor americano que chama Jim Loehr, que ele escreveu um livro que fala sobre o atleta corporativo. Por que o atleta? O atleta, ele administra bem esse estresse. Por exemplo, vamos pensar que você quer ficar forte. Você vai para a academia, vamos supor que no primeiro dia, então, você levanta 10 quilos. No segundo, 12, no terceiro, 15, no quarto, 20. O que vai acontecer? Uma lesão. Talvez você vai ter uma distensão que vai ter que parar de praticar atividade por algum tempo. E causar um prejuízo no seu plano. Ou seja, é um foco excessivo no estresse, no rompimento dos seus limites. Agora, o que adianta também se você quer ficar forte? Você vai para a academia no primeiro dia, 10 quilos. Final do segundo mês, 10 quilos. Final do sexto mês, 10 quilos. Não vai acontecer nada. Você vai ficar eternamente ali. Está na zona de conforto. Por quê? O que o atleta faz? Né? Por exemplo, aquele fisiculturista, né, que quer ficar forte. Ele faz o exercício, né, que ele aplica muita força, ele rompe as fibras musculares, mas no dia seguinte ele descansa. Ele não treina aquele grupo muscular. Por quê? O organismo precisa recuperar aquelas fibras e é aí que ele vai ganhar massa e que ele vai ficar mais forte. Então um atleta faz isso. Né? Ele treina, mas descansa. Ele treina, e tem alguma forma de se recuperar fisicamente. Então o profissional precisa levar isso um pouco para a vida do dia a dia. Ou seja, é possível em alguns momentos, né, ele saia para o almoço, ele pratica um esporte, ou ele tem um momento em que o próprio almoço seja mais agradável, que às vezes depois do trabalho encontre com os amigos. Cria recompensas, né? Exatamente. Bom, assim, vamos continuar essa conversa? Nós vamos só ter que fazer aquele intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do estresse no ambiente de trabalho. Nosso intervalo é bem curtinho, a gente volta já já.